O Real Madrid pode estar cometendo um erro histórico e talvez só perceba isso quando for tarde demais, porque o problema do Endrick não é que ele fracassou em Madrid, é justamente o contrário. O problema é que ele pode estar se tornando bom demais para continuar sendo ignorado. Enquanto muita gente acreditava que sua carreira estava sendo travada no banco do Real Madrid, algo começou a acontecer longe do Bernabéu, que está criando um dilema real para o clube, porque o Endrick está voltando e talvez mais perigoso do que nunca. E bom, rapaziada, vamos comentar um pouco sobre esse problema que o Endrick pode causar e já tá causando, né, cara, dentro do Real Madrid. Para entender isso é preciso voltar lá para trás, lá no começo da carreira do brasileiro. Quando surgiu no Palmeiras, o Endrick não era tratado como uma promessa comum, ele já era visto como um fenômeno, um jogador que quebrava recordes, que decidia partidas grandes e que parecia destinada ao topo desde muito cedo. Naquela época, toda a Europa queria o Endrick, Real Madrid, Barcelona. Desde novo, o Endrick já tem a aura, né? Por isso que ele foi parar no Real Madrid. O Real Madrid não veio buscar ele à toa. Então, rapaziada, vamos conferir o vídeo do Razonista aqui. Ele já deu autorização pra gente reagir, então eu vou reagir. Garanto que esse vídeo deve ter ficado fera, assim como todos os outros que ele posta. Então, bora lá. PSG, Chelsea entraram na fila, monitoraram o brasileiro, mas o Real foi mais rápido. E Florentino Pérez fez com o Endrick o que já tinha feito com Vinícius e Rodrigo, que era apostar desde cedo em um brasileiro pro futuro. A ideia era clara, o Endrick não chegava pra compor elenco, ele chegava pra ser protagonista. E durante um tempo, tudo parecia seguir exatamente esse roteiro. Ele marca pelo Brasil contra a Inglaterra em Wembley, marca contra a Espanha no Bernabéu. E durante esse cara tem muita estrela. Parecia que o Real tinha acertado em cheio. Quando chega no clube, mesmo com poucos minutos, ele consegue causar impacto, gols em estreias, boas atuações e sinais de que algo grande estava sendo construído. Essa percepção explode de vez na Copa do Rei, quando o brasileiro vira protagonista. Ele foi o artilheiro do Real Madrid na Copa da Espanha e era como se o Real Madrid tivesse encontrado mais uma joia pronta pra estourar. E obviamente o Endrick não era titular absoluto, né, rapaziada, por conta da concorrência e da sua pouca idade, mas com o tempo era meio que óbvio que o Endrick ia assumir alguma vaga no ataque do Real. Porém, essa história era o que a gente imaginava, né, cara? Que com o tempo o Endrick ia ganhar mais espaço, mas com o Ancelotti isso não aconteceu e com o Xabi Alonso só piorou. No Real Madrid a concorrência era brutal, Mbappé, Vinícius, Rodrigo, Bellingham, um ataque lotado e um time muito estrelado. Um cenário quase impossível para um garoto de 18 anos encontrar minutos, e é aí que o problema começa a ficar estranho, porque o Endrick não só joga menos, ele simplesmente desaparece, rapaziada. Teve um momento lá da temporada que o Endrick tinha ficado mais de 15. Pois é, né, cara, pelo potencial que o Endrick tinha, eu acho que o Ancelotti poderia ter dado mais espaço, e assim como o Xabi Alonso também poderia ter dado. Tanto é que ele chegou no Lyon deitando, né, ele chegou no Lyon voando. 15 jogos sem entrar em campo, pô. Depois quando entrou, jogou só no final ali, depois passou semanas e semanas sem entrar em campo e a torcida pedia, a mídia cobrava, mas o interior do Real Madrid, né, rapaziada, o pessoal do interno ali parecia que, porra, parecia um complô de verdade, né? Pode não ser, eu até acho difícil ser um complô contra um garoto de 18 anos, mas tava muito estranho, cara, porque o Ancelotti parece que não gosta do garoto. Chegou o Xabi Alonso, piorou a situação, e ninguém falava nada, pô, o presidente não se posicionava, ninguém fazia nada, então parece que, irmão, eles não estavam ligando pro Endrick lá dentro. Ele passou meses sem atuar e alguns jogos que o Madrid precisava de gols, ele não era nem opção. Jogadores como Gonçalo Garcia ganhou mais espaço do que o Endrick, rapaziada, ficou mais à frente. Às vezes eu pensava que era pra não queimar o Endrick ou alguma coisa assim, né? Mas, pô, o Gonçalo Garcia ganhar mais espaço que o Endrick, com a estrela que o moleque tem, não faz sentido nenhum na minha cabeça isso. Na fila do que o brasileiro, cara. Vamos combinar? Porra, quem é Gonçalo Garcia, né, rapaziada? Exatamente. Nesse momento que nasceu uma pergunta que começa a incomodar a torcida. O que está acontecendo com o Endrick? Porque não é normal um talento desse tamanho deixar de ser utilizado. E chegou o momento, rapaziada, que não era mais uma gestão de elenco, né? Começou a aparecer um desperdício. O impacto vai além do clube. A falta de minutos afeta na seleção brasileira. O jogador que era tratado como esperança simplesmente some das convocações. E é claro que a narrativa muda de futura estrela para dúvida. Porém, é justamente aqui que a história vira. E quando parecia que a trajetória estava entrando em queda, surge o empréstimo para o Lyon. O Endrick acertou demais indo pro Lyon, né? Ele foi pro lugar certo, cara. Força física, né? O cara é fora de série. Eu acho que não tem como tratar ele como um jogador qualquer.
E ele mostrou isso, né? E ali algo muda completamente, o Endrick volta a ter aquilo que estava faltando, liberdade, confiança e principalmente minutos. O jogador que parecia perdido começa a destruir na liga francesa, mesmo atuando de ponta, que não é a posição de origem dele, rapaziada. O Endrick causou impacto imediato no Lyon, começou a marcar gols, dar assistências, a driblar, partir pra cima e simplesmente jogar sem medo. No início, inclusive, compararam, né? A mídia francesa comparou o início midiático do Endrick com o começo do Neymar lá atrás no PSG. No meio desse empréstimo, que parecia simples, começa a criar um problema enorme para o Real Madrid, porque se o Endrick tá jogando muito na França, isso gera uma pergunta desconfortável. Se ele era bom o suficiente para render assim, por que estava sendo ignorado em Madrid? Se o talento nunca desapareceu, então talvez o problema nunca tenha sido o jogador, mas sim o contexto. E é exatamente aí que nasce o problema chamado Endrick, porque agora o Real Madrid vive um dilema real. Se ele continuar brilhando, a pressão para chamar ele de volta vai crescer. Se ele voltar e continuar no banco, a pressão vai aumentar ainda mais. E se vender, corre o risco de perder uma joia geracional. Claro, se chamar o Endrick de novo e não utilizar o garoto, rapaziada, daqui a pouco ele vai fazer 20 anos, vai gerar uma insatisfação. Isso muda completamente a natureza da história. Se eu sou o Endrick, eu não volto pro Real Madrid, tá? Esteja dito aqui, eu acho que o Real Madrid é uma puta de uma equipe, a maior equipe do mundo, mas eu acho que o Endrick hoje ele não vai ter espaço, cara. Vini Júnior e Mbappé são dois caras que têm muito nome e que não vão sair do time titular. Então o Endrick ou vai ter que entrar em outra vaga ou ele vai ficar no banco. É isso aí, cara. Isso é muito perigoso, porque o futebol está cheio de histórias em que grandes clubes perceberam tarde demais que estavam desperdiçando talento. Porque o Endrick está provando uma coisa muito importante: o foco e o talento nunca foi embora, ele só estava sem espaço para respirar, e isso muda tudo, porque se antes ele era visto como promessa, agora começa a voltar como cobrança, e cobrança por minutos, por oportunidades e por respostas. Talvez esse seja o maior problema de todos para o Real Madrid, não que o brasileiro tenha virado um problema, mas que ele está jogando bem demais para continuar sendo ignorado. Se continuar assim, talvez o verdadeiro erro nem seja perder o Endrick, mas seja perceber tarde demais que ele nunca deveria ter saído do caminho principal do projeto. E aí fica a pergunta: o Real Madrid está protegendo o Endrick ou está desperdiçando um fenômeno? Cara, eu já falei com vocês aqui algumas vezes, né, rapaziada, realmente se tornou um problema, porque você olha pro Real Madrid, tem Bellingham que pode jogar mais à frente, então obviamente está na frente da fila, né, cara, do Endrick, que tá numa hierarquia maior. Tem o Mbappé, que, enfim, é o Mbappé, né, rapaziada, dispensa comentários. Tem o Vini Júnior, tem o Rodrigo que se machucou agora, mas, enfim, ainda é atacante do Real Madrid, vai voltar. Tem o Arda Güler, que tá bem demais também, pode fazer uma função mais ofensiva. Tem o Brahim Dias, que, ok, que o Endrick tem mais futuro, mas o Brahim Dias já tá numa hierarquia também, né, cara, já tá maior dentro do clube do que o próprio Endrick. Mas, por exemplo, o Real Madrid hoje não tem um ponta direito titular absoluto, um craque de bola, enquanto o Endrick tá jogando nessa função no Lyon, e é óbvio que o pessoal do Real Madrid já tá enxergando isso, já tá de olho, porque talvez seja uma alternativa, rapaziada. Talvez botar Vini, Endrick e Mbappé no ataque, não sei, cara, o que vocês acham sobre isso? Mas que realmente virou um problema, virou, né, cara, porque quando eles contrataram o Endrick, eles não esperavam que o Mbappé pudesse chegar. É claro que o Mbappé sempre foi um sonho pro Real Madrid, mas, assim, era um sonho bem distante, né? Quando aconteceu, o Endrick já tava comprado e não tinha como voltar atrás, irmão. Mas, assim, a minha humilde opinião é que o Endrick tem que trocar de clube, rapaziada, não tem pra onde correr, mano. O Real Madrid realmente já virou um... Concordo, já falei anteriormente, né, antes mesmo de ser comentado isso. Acho que o Endrick tem que buscar outro clube, tem que buscar um time que seja competitivo, que jogue a Liga dos Campeões e que ele seja titular absoluto, que ele seja o cara do ataque. Não adianta ele ir pro Real Madrid para brigar por vaga, ou daqui a pouco jogar no começo, depois virar reserva. Então é uma incerteza que o Endrick vai ter jogando no Real Madrid. Eu acho que não dá para ele voltar, ele tem que ir para outro clube e fazer a sua própria história. Não esquece, rapaziada, confere o link na descrição, vídeo original, e o nosso react foi autorizado por ele mesmo, pedir lá e ele deixou. Fechou, rapaziada? Valeu!